Ni hao, pessoas que quando saem de férias acontece um monte de coisa. Tudo bem com vocês? É isso aí, estamos de volta. Já estou de volta na China. Eu estava de férias no Vietnã. E é claro que quando saí de férias um monte de coisa aconteceu aqui. É Mamãe Falei, é Gustavo Machado, é Jones Manuel espancando gente. Aconteceu um monte de coisa. Mas estamos aí, né? Vamos aí assistir esse vídeo. Eu já fiz um vídeo lá nas ruas do Vietnã rebatendo alguns pontos, mas com React aqui a gente consegue pegar ponto a ponto com mais calma e vamos embora. Não tem nada de socialista mais. É mesmo? Nada. Já teve. Já teve. E ainda que desde o início tenha sido um regime autoritário, feito com o Partido Exército, como eu falei, frente da Rússia, que foi uma revolução que veio de baixo, com massas organizadas a partir de conselhos, a China, essa revolução foi bem diferente. Ela se deu a partir de um partido exército militar, né, que se fortaleceu muito na Segunda Guerra Mundial, porque eles foram fortemente amados pelos Estados Unidos. É assim, eu não sei porque esse cara tá rindo, porque isso é só mentira, tá, gente? Eu falo isso lá no outro vídeo. O Gustavo tem um conhecimento gigantesco sobre filosofia e marxismo, mas sobre China, não. Isso é mentira. Isso é tão mentira que tem um relatório gigantesco dos Estados Unidos, de mais de 1000 páginas, publicado em 49, explicando quem perdeu a China, como eles perderam a China. Tem um monte de documento confidencial lá. Isso não existe. Os Estados Unidos se reuniram com o Partido Comunista Chinês em Yan'an, acho que uma ou duas vezes, e é isso aí. Eles apoiavam o Chiang Kai-shek, que era o líder da Kuomintang, o Partido Nacionalista, que inclusive teve consultor nazista trabalhando com ele. E os Estados Unidos apoiaram o Chiang Kai-shek até o fim. A única coisa que eles não fizeram foi colocar soldados lá diretamente para apoiar. Mas dinheiro, armamento, apoio logístico, inteligência, todos os Estados Unidos fez. Tudo. Isso que o Gustavo falando é só mentira. Sobre a China ser socialista ou não, mano, isso é discussão pro Elias Jabor. Tá? O cara que estuda a China há 30 anos, muito diferente do Gustavo, que não estuda a China há 30 anos. Eu falo isso naquele outro vídeo também, que a impressão que eu tenho é que gente como o Gustavo é a seguinte, tem aqui, isso aqui é socialismo. Ah, não, isso aqui já não é mais. Agora é de novo, sabe? É a impressão que eu tenho, tá? Porque só pode ser isso, cara. Só pode ser isso. E isso de regime autoritário, mano, Stalin não era autoritário, né? Não, a União Soviética era tudo 100%. Por causa da Guerra Mundial, os chineses lutavam contra o Japão. O Japão tinha invadido a China. Uma parte do território chinês estava sob o controle do que era o Partido Comunista Chinês, coordenado por Mao, que recebeu. Peraí, deixa eu voltar isso aí. Ele fala que a China, né, foi uma revolução por um partido, exército e tal. Cara, o Partido Comunista começa a organizar greves em 1920, 1921. Antes de ser Partido Comunista, inclusive os caras já estavam organizando greve. Eles só vão ter um exército de verdade mesmo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, um exército grande, assim, né? Porque, quando, claro, tem a longa marcha, tem lá 100 mil pessoas fugindo, não era uma. Era e não era assim, uma parada realmente organizada, eles não tinham muito armamento, era muito mambembe ainda, sabe? Se a gente for comparar com 46, 45, 46. Então, antes de ser aquela potência de 46, não era um partido exército. Foi militarizado até os dentes pelos Estados Unidos. Foi. Só que a ideia do Mao lá na época, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Isso é mentira, sabe por quê? Ele tá confundindo aí, ou só mentindo mesmo. O Japão dominava a Manchúria, que era o que eles chamavam de Manchukuo. Não sei como é que é a pronúncia em japonês. O principal exército japonês estava estacionado ali. Quando a União Soviética acaba com os nazistas lá, eles vêm para acabar com os fascistas japoneses aqui. Então, eles dão uma surra nos japoneses. Os japoneses se rendem e tem uma caralhada de armamento ali. Armamento, avião, tanque de guerra, roupa, sabe, suprimentos, tudo que vocês puderem imaginar tinha ali. E os Estados Unidos, obviamente, não queriam que isso caísse na mão da China. Os Estados Unidos preparam uma operação para voar dezenas de milhares de soldados da Kuomintang daqui do sul para lá, porque a Kuomintang era muito forte aqui no sul e o Partido Comunista era forte lá no norte, justamente por causa da longa marcha, quando eles acabam em Yan'an, e aí o pai do Xi Jinping dá um pedaço de terra para eles lá, eles começam a crescer lá, então eles já estavam do lado, sabe? Já estavam do lado. Os Estados Unidos, ao contrário do que o Gustavo está falando, tentaram levar soldados do Kuomintang para lá para tomar esse armamento antes do Partido Comunista Chinês. Só que deu errado, né? Deu errado. E aí o Partido Comunista Chinês, que já tinha regimentado ali mais de 3 milhões de camponeses, encheu a mão de tanque de guerra, arma, avião, etc. E já era, irmão. Sobre isso, tá? Ele não via a Revolução Chinesa como sendo uma revolução diretamente socialista, mas sendo uma revolução do desenvolvimento do capitalismo. Uma teoria das etapas históricas, não vou entrar nisso. O fato é
que em 1978 o capitalismo é restaurado de forma consciente no interior da China. Assim como aconteceu na Rússia em 85, com a Glasnost e Perestroika, na China aconteceu em 78 com Deng Xiaoping. E nós temos evidências, eles falam, aqui nós vamos abrir a economia, e Deng Xiaoping tenta se mostrar, inclusive, como aliado mais confiável dos Estados Unidos. Nós temos um biógrafo do Deng Xiaoping, chamado Vogel, um dos mais famosos, que ele trata isso aí em detalhes. Deng Xiaoping era o líder chinês em 1978, que ele não tentou uma aproximação com os Estados Unidos. Decreta-se a restauração do capitalismo na China, o capital passa a reger tudo de novo, mesmo que muitas vezes por empresas estatais, mas que não são mais empresas que estão dentro. O próprio Deng Xiaoping fala que tudo que ele fez só foi possível porque o Mao Zedong, lá em 72, começa a se reaproximar dos Estados Unidos porque tinha medo de uma invasão da União Soviética. Quando o Gustavo fala isso aí, né, ele dá a entender que simplesmente as empresas começam a mandar em tudo quando são as zonas econômicas especiais, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, acho que Ningbo também, são 5, 6 cidades que começaram, né? A cidade que eu moro era uma zona econômica especial, ainda é, né? Mas é uma das primeiras, mas que o governo mandava em tudo, sabe? Mandava em tudo, tudo. Até hoje, o governo continua mandando. Tanto que as cidades grandes, quem controla é o governo federal. Dentro de um sistema de planejamento econômico, mas são empresas que têm entrada e saída de capital como uma empresa qualquer, e eles dão origem a um plano de desenvolvimento muito bem sucedido. O que a China fez é devido à sua enorme população, vários fatores. Fator 1, que a China teve na disputa capitalista, enorme população. A Índia não tem, né? Não. Eu acho muito engraçado que esse argumento, ele sozinho é um argumento tão burro, porque a Índia tem mais gente que a China hoje, né? 1,4 bilhões de habitantes hoje. Um mercado consumidor potencial, potencial gigantesco. Eu digo potencial porque você pode ter 1,4 bilhões, 1,5 bilhão de pessoas sem consumir nada. A Índia, né? Por que a Índia é a Índia e a China é a China? Assim, eu vou deixar para vocês aí, para vocês decidirem aí, tá? Por que a China chegou onde a China chegou e a Índia continua lá? Na época, para enfraquecer a União Soviética e também para se aproveitar dessa farta mão de obra e desse mercado interno chinês, houve uma migração massiva de capital para dentro da China. A China virou o pulmão do mundo. Virou. Só se for o pulmão fumante, né? Porque as fábricas vieram tudo para cá, a poluição aqui bombava. A fábrica do mundo, né? Então, a cidade que eu moro tem mais de 2.000 anos de experiência em produção e comércio. 2.000! Tem uma mesquita que foi construída no ano 600 e alguma coisa, porque era parte da Rota da Seda. Então, essa história de a China se tornou... A China sempre foi um polo fabril no mundo. Sempre. Sempre. É por isso que eu falo, o Gustavo ele pode entender muito de marxismo, mas de China... Então, capitais do mundo inteiro se migraram para a China para explorar essa mão de obra farta, barata e esse mercado interno também. Então, a China conseguiu ter acesso a recursos e tecnologias por essa via. E ela teve um projeto de desenvolvimento muito bem sucedido, porque o grande enclave do capitalismo é o seguinte, é propriedade, controle tecnológico, que é conhecimento técnico para produzir. Essa é a grande questão do capitalismo. E os chineses conseguiram isso em áreas essenciais, com uma jogada muito inteligente. Então, eu não nego a engenhosidade do plano deles, mas que de socialista não tem nada. Eu já não... Como eu falei, isso é a discussão aí pro Elias, né? Que foi o quê? Eles falaram, nós vamos fazer joint ventures, que são parcerias público-privadas, com capital chinês e tecnologia estrangeira. Então, eles chegam... Não necessariamente. Não necessariamente. Tem empresa aí que não teve nada de estatal. Não necessariamente teve joint venture com... Todos eram joint ventures com o governo, tá? Chegavam aqui para a Volks alemã, falavam, olha, é o seguinte, nós vamos produzir um carro, nós não temos a tecnologia que vocês têm, eu quero que vocês vão ceder toda a tecnologia e nós vamos entrar com todo o capital, vocês não vão gastar nada. Vocês só vão nos ensinar como fazer. Exato, né? É um negoção. Do ponto de vista imediato para a Volks... Isso aí, eu acho que ele simplifica as paradas, cara. Eu, de novo, não sei onde é que ele se informa, porque assim, não era simples assim, né? Vem aqui instalar a fábrica e vocês não vão gastar com nada. Não. Sim. Mal sabia. Estrategicamente, né? Aí
Eles fizeram isso no setor eletroeletrônico, fizeram no setor automobilístico em massa, Trem todas as bala. empresas. Aí suponhamos que uma empresa do setor automobilístico fale assim, não vou fazer isso, porque não vou dar a tecnologia do nosso país aqui para os chineses. Aí eles falam, ah, beleza, então eu vou procurar outra empresa do outro país e apresentar o mesmo negócio. Então, durante 20, 30 anos, a principal fonte de lucros da Volks foi a China. A principal fonte de lucros da General Motors foi a China. Eu não sei também. Vou acreditar que é verdade. Só que isso permitiu com que os chineses tivessem acesso a uma tecnologia que levou um século para se desenvolver e que antes eles não tinham. Eles têm outras vantagens. Eles têm um sistema bancário muito centralizado. Eles têm praticamente 5 bancos que controlam 80% da economia do país. Lembrando assim que tudo que ele tá falando é o governo que fala para fazer, tá? Não é porque os empresários chineses são bonzinhos. Essa coisa de transferência de tecnologia, os bancos, tal, isso é tudo do governo, do Partido Comunista Chinês. Não são os empresários que são bonzinhos e que controlam o partido. É muito pelo contrário. Talvez o exemplo mais famoso seja o que aconteceu com o Jack Ma uns 2 anos atrás. Não é porque os caras são bonzinhos. E que são bancos estatais de capital misto, que permite ao Estado direcionar o capital para as áreas consideradas estratégicas. E o Estado controla o setor de produção de insumos produtivos. O que é insumos produtivos? Siderúrgico. Para dar exemplo do impacto disso, siderúrgico, químico. São empresas estatais, capitalistas, empresas capitalistas estatais. Empresas estatais capitalistas. Mas essas são as únicas 100% estatais. Por quê? Porque o Estado faz produção em massa. Empresa estatal capitalista. O Ideias Radicais, né, a grande Ideias Radicais, inclusive tá perto, já passou, acho que é o aniversário, né, do vídeo dele lá que a China vai quebrar. Ele tem um vídeo explicando por que os trem-balas vão quebrar a China. Porque a empresa de trem-bala, a federal da China, ela é deficitária. É bastante deficitária financeiramente. Porque a ideia não é dar lucro. Que empresa capitalista é essa que os caras perdem dinheiro aí a rodo? Tipo a Amazon, né, que perdeu dinheiro há muito tempo, mas assim, os acionistas continuam fazendo dinheiro. Mas assim, que empresa que é essa, cara? Que os caras construíram trem-bala aí em tudo quanto é lugar para alimentar as cidades pequenas, né? Não faz sentido isso aí, cara. As empresas estatal são capitalistas. 100 mil trabalhadores por unidade, com altíssimo grau de produtividade e ainda vende com lucro baixo, para permitir insumos baratos para todo o capital privado que atua nas empresas que produzem o bem de consumo final, que é aquilo que a gente vai comprar. Então, esse é o esquema o esquema de desenvolvimento chinês. Então, o governo controla a produção dos insumos, aí fornece esses insumos num valor mais baixo para as empresas produzirem as paradas num valor mais baixo para as pessoas pagar menos. Está bom, né? Quando eu morava em Xiamen, em 2023, eu acho, depois dos picos da guerra da Ucrânia ali, teve aumento de custo de energia. O aumento de custo de energia foi passado para as empresas, não foi passado para os domicílios residenciais. Sabe? Isso aconteceu por aqui. Óbvio, depois esse custo talvez ser repassado, porque a pessoa vai acabar comprando uma parada que vai refletir no custo, né? Mas não acontece 2 vezes, porque no fim a pessoa continua pagando o mesmo preço pela energia dela. Energia, gás, água. Empresas estatais com crédito para financiar e direcionar o capital para os setores estratégicos, produção de insumos produtivos com empresas estatais para criar empresas muito grandes, com alta produtividade e vender a preços baixos para alimentar toda essa cadeia. E em cima as empresas privadas, que vão se alimentar de insumos baratos e do crédito Em cima estatal. as empresas privadas. Ela tem um poder de intervenção que os Estados Unidos não têm. Por que será, né? Por que será? Botem nos comentários, gente, por que será? Inclusive, deixa eu fazer meu auto jabá aqui, né? Porque eu sempre esqueço de fazer. Mas, gente, dá uma moral pro meu canal aí, ó. Esse aqui é meu canal de vlog. Dá uma moral. Que tem 2 vídeos já meu no Vietnã e vai sair mais 2, beleza? Dá uma moralzinha aí. Vai lá, assiste um vídeo, deixa um comentário, segue o canal e dá like nos vídeos, assiste todos os vídeos. Tem um monte de vídeo, cara. Tem vídeo meu no Japão, na Malásia, um monte de vídeo aqui na China. Dá uma moralzinha lá pra nós, beleza? Vamos voltar aqui. Porque o governo chinês consegue direcionar dezenas de bilhões de dólares, centenas até para setores que são estratégicos e aguentar tomar prejuízo por anos, até aquele setor estar produtivo. E com ganho de tecnologia com essas parcerias que foram feitas desde o início dos anos 2000 com as empresas ocidentais. Mas tudo isso sob o grande segredo do capitalismo chinês. Superexploração da classe trabalhadora. Eu sei que o salário lá na China aumentou e todo país onde o capitalismo começa a se desenvolver tem esse ganho inicial.
todo o país. E na China também teve. Antes você tinha não dá nem para falar de salário. A maioria da população chinesa no final dos anos 70 era população agrária, Isso é verdade. que vivia Isso é verdade. do que eles mesmos produziam. Sim. Né? Depois você vai para o ambiente urbano, você agrega novas necessidades de consumo, aquilo que a gente falou. Agora você vai ter que comprar eletrodomésticos, vai ter que pagar a luz, telefone, água, energia, transporte, essas coisas todas. Mas ainda assim, a China, eles controlam uma força de trabalho muito barata de várias formas. A primeira delas é dormitório das empresas. Lá vem, gente, lá vem. Se preparem. Uma grande massa do trabalho manual da China, uma parte gigantesca, mora em dormitórios das próprias empresas. Isso é mentira. Cerca de 6 a 8%, se eu não me engano, da força de trabalho chinesa mora em dormitórios. Ah, é? Sim. São galpões gigantescos no interior das próprias empresas. E não é obrigado a estar ali, tá? Antes que os defensores da China apareçam por aí, nós vamos se colocar no lugar deles. Vamos, explica para nós. Explica para nós, Gustavo. Olha só, explica para nós, Gustavo. Explica para mim que trabalho com fábrica aqui faz 8 anos só, inclusive em fábricas que tinham dormitórios. Explica, conta melhor para mim. Me conta como é que é. A gente vai trabalhar numa indústria que hoje eu estou sendo hipotético com relação aos valores, só para ilustrar, tá? Aí fala assim, olha, você vai ganhar R$3.000. 3.500, 4.000 que seja, você pode pagar R$600 e dormir no nosso dormitório. Ou você pode alugar uma casa que você vai pagar R$2.500. Entende? Tá embutido para ganhar esse valor que você vai precisar dormir no dormitório da empresa. Vamos lá. Ai, cara. Primeiro de tudo que não é galpão, tá? Como é que funciona aqui na China? Tem um monte de fábrica, normalmente as fábricas elas ficam numa região, né? As cidades da China elas são bem divididas, zoneadas, então assim, tem um monte de fábrica uma do lado da outra. E aqui tem uma mudança de emprego muito grande. A galera troca de emprego por causa de R$50. E eu não tô aqui dizendo se isso é certo ou errado, tá? Na verdade, se a empresa pagar mais, o cara tem que ir embora mesmo. Mas assim, é assim que funciona, eu não tô de sacanagem. É 50 RMB, o cara vai para uma outra fábrica, porque tem muita fábrica. E aí, não é só os 50 RMB, são as condições. Por exemplo, quando eu saí da fábrica lá em Jiangmen, na última fábrica que eu trabalhava, a gente estava estudando para colocar ar-condicionado na fábrica, porque aqui no verão é muito quente. Por quê? Tem um monte de fábrica de eletrônico, de produção de equipamentos mais sensíveis, que tem ar-condicionado na fábrica inteira, porque precisa de uma temperatura mais controlada. Então a galera não quer mais trabalhar suando na fábrica. A nossa fábrica começou a pensar, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso se estende para os dormitórios. Quando a gente estava lá, a gente colocou aquecimento no dormitório, mesmo que aqui no inverno não é tão frio para o sul da China, tá? Faz 7 graus. Para o sul da China é bastante frio. Mas a gente teve que colocar aquecimento nos dormitórios, porque a galera começou a reclamar. E é um prédio com quartos. Tem quartos conjuntos, né, com beliche, 4, 6 pessoas. Tem quartos individuais, que a pessoa pode pagar um pouco mais. E assim, era 300 RMB o quarto compartilhado. E aí, óbvio que o chuveiro é compartilhado também. Tem uma cozinha compartilhada. Então, era 300 RMB. O quarto individual, que era maior, que tinha uma suíte e tal, acho que era coisa de 800, 900 RMB. Mais ou menos isso. Por aí, 800 RMB. Mas assim, perto da fábrica, tem apartamento para alugar por 800, 900 RMB. Apartamento, tá? Então não é 2.500, como ele tá falando. Não é, cara. Perto da fábrica tem um monte de apartamento. E é muito barato. Cara, muito barato. E aí o operador ganha lá 5, 6 mil por mês. Se o cara quiser, ele pode pagar 1.000 num apartamento. Então o que ele tá falando de esse custo já tá embutido no salário do cara. Isso não, cara. Isso não existe. Faz sentido, cara. É o que eu falei. Eu vou explicar para mim como é que funciona aqui na China. Deixa eu ver, né? Essa explicação. Outra coisa que a China faz é controle de imigração interna. Sabe isso que existe nos Estados Unidos? Green Card? Sim. A China tem dentro da China, não é para fora. 2025 essa porra eu não ainda. posso ir da zona rural para cidades e nem... Não pode. Tanto não pode que, assim, Shenzhen, que tinha 50 mil habitantes, agora tem 17... agora tem 12 ou 13. Foi tudo brotamento. As pessoas simplesmente brotaram em Shenzhen, sabe? Simplesmente assim. Porra, mano, 2025 repetindo essa pataquada, irmão. Pô, mas o que pede o ChatGPT vai te dar a informação certa, cara. Nem de uma cidade para outra. É mentira. Eu não posso... Do nada me deu na cabeça. Não pode. Mentira. Só se for
dormir no dormitório, para ficar no dormitório. Aí você não precisa, não. Você pode ir. Mentira, Senão eu preciso de um visto interno de imigração. Então mentira. a China controla. Olha, a China tem um sistema de autonomia provincial muito grande, tá? Então pode ser que alguma província seja mais cri-cri com essa parada ainda. Mas hoje, principalmente aqui onde eu moro, Guangzhou, Dongguan, Foshan, Zhuhai, Zhongshan, que são cidades que têm muita fábrica, são mais de 60 milhões, mais Shenzhen, né? São mais de 60 milhões só nessa região que eu falei, já não pega mais, cara. Sabe por que eu sei que já não pega mais? Porque eu trabalhava com um cara, e eu falo isso naquele vídeo lá, eu trabalhava com isso, estou falando de um cara só, mas tinha vários, né? O RUCOL do cara, o tal do passaporte interno, o RUCOL do cara era registrado em outra província. Em outra província. Porque ele ganhava um subsídio do governo daquela província. E ele aqui, eu até uso esse exemplo justamente por causa disso. Ele tratou um câncer de nariz aqui em Guangzhou, que ele não mora aqui, ele mora em Yemen. Ele tratou um câncer de nariz aqui em Guangzhou e continuou o tratamento dele em Yemen. Mas de acordo com o Gustavo, não pode fazer isso, porque ele não teve o passaporte interno aqui, o visto interno para poder se movimentar. Hoje, por que não tem favelização na China? Porque a população não pode ir das cidades pobres, que é o grosso da China, para os grandes centros industriais. Eu fiz esse cálculo no último vídeo lá no meu canal. Se você pegar as 60 maiores cidades da China, do ponto de vista de PIB, elas têm um PIB per capita de 30 mil dólares anual, o que é um patamar próximo da Europa. As outras 1 bilhão da população da China, mais de 1 bilhão de chineses, 6.500, 6.800 dólares. Já diria a Maria Conceição Tavares, a gente não come PIB, Gustavo. A gente não come PIB. O que dá para esse cara fazer com esses 6 mil e poucos dólares? Sabe? O que dá para ele fazer? Porque aqui na China, por exemplo, o Partido Comunista ele tem 3 garantias, que é educação gratuita, 2 é comida gratuita, se a pessoa precisar, se a pessoa tiver na condição que ela não consegue pagar, e comida, educação, putz, esqueci o outro. São 5, na verdade, né, que tem nomes diferentes em inglês, mas é que um é comida, educação, moradia subsidiada, roupa. Roupa de graça também, se a pessoa vai lá no secretário, no escritório do partido aqui, bate lá, preciso de roupa e comida, os caras vão dar. De graça, vão dar. Que é metade do PIB do Brasil. Então, vocês têm ideia? Eu fui numa dermatologista. Apareceu uma pinta aqui, eu fui lá um sinal, na verdade. Fui na dermatologista, uma dermatologista especialista, né, em dermatologia, já saí de lá com a pomada, porque no hospital aqui a gente já sai com remédio. Acho que foi R$21. A consulta mais o remédio. 1 bilhão de chineses estão na situação que o PIB per capita deles é metade do brasileiro. Tá? Enquanto 370 milhões estão na situação próxima da Europa. E esse 1 bilhão não pode ir para essas cidades, porque é um controle interno de imigração. Não pode. Sistema chamado de RUCO. Tá? E lá as cidades são até classificadas por níveis. Níveis 1, 2, 3, 4. Uau, nossa! Meu Deus do céu! Já ouviu falar em capital, cidade grande, cidade média, cidade pequena? No Brasil a gente tem estado, aí tem a capital do estado, aí tem as cidades grandes, aí tem região metropolitana, aí tem cidades pequenas, aí tem vilas. Aí aqui na China eles só tem um número. Cidade Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Aí tem vilas, etc. Qual que é a diferença, cara? E assim, aí quando eu fiz, já falei disso aqui várias vezes, né? Pô, Gustavo, assiste meus vídeos para não ficar passando vergonha assim, né, cara? E passando desinformação, inclusive. Veio um monte de gente falar assim, olha, na Alemanha é parecido, na Itália é parecido. Teve gente falando que no Brasil, se o teu endereço, se tu morar num bairro, tu não é atendido num postinho do outro bairro. Eu não sei se é assim, tá? Teve gente que me falou. Então assim, meu Deus do céu, cara, para de passar vergonha. Quanto mais alto o nível, maior a dificuldade de você ir para ali. Você só vai se já tiver emprego, qualificação, e tem algumas formas internas lá que eles conseguem, como passar no vestibular. Se você passar no vestibular para uma grande universidade, o que é o equivalente do vestibular dele, você consegue ir para essa cidade. Se você só tiver qualificação. Com certeza, o pessoal que trabalha nas fábricas aqui da Shein, porque a produção da Shein é aqui em Guangzhou, tá? São mais de 300 fornecedores da Shein aqui em Guangzhou. Com certeza, a galera que vem aqui de costureira e tal, é muita qualificação que eles têm, né? Assim, eu não tô desmerecendo costureira, porque é um trabalho muito foda. É um dos poucos trabalhos que não foi substituído por robô ainda por ser muito foda. Mas assim, a pessoa não vai para a universidade para ser uma costureira, né? A pessoa aprende isso através de experiência, né? Então, com certeza, assim, muita qualificação. O grosso da população chinesa está excluída dessa China capitalista desenvolvida, tá?
Então eles fazem um controle para evitar o quê? Centros urbanos com níveis de desemprego altíssimo, com mobilização em massa de pessoas, Favelização. favelização. Só que eles controlam a favelização não por planejamento econômico, pela Não, força. não tem planejamento nenhum. Não, é tudo na moda caralho. Isso que ele está falando, esse controle de movimentação era muito forte mesmo nos anos 80 e nos 90, porque a população da China explode em 40 anos, sai de 500 e poucos milhões para 1 bilhão em 40 anos. Em 40 nada, em 30... 40 anos. Não, é 30 e poucos anos. 30 e poucos anos dobrou a população. Então esse controle era realmente muito pesado. Mas esse é um controle que já tem séculos na China, o sistema era chamado de outra forma. Tá? O Hukou não é novidade na China. Nem isso, tá? Nem isso, Gustavo, é novidade na China. E assim, como eu falei, pode ter cidade hoje que é mais cri-cri com essa parada, pode ter província, mas de modo geral já não é mais assim. Já não é mais assim há um bom tempo, cara. 2025, cara. Você não pode ir. Você não pode ir, você entende? Então eles fazem propaganda assim, nós somos um mecanismo muito efetivo para evitar a favelização. Ok, eu tô contra, eu quero que tenha a favelização. Só que não é que não tem o livre... Não tem a favelização, não é porque as pessoas todas têm casa, é porque você tá... Não, só 90% dos milênios tem casa, Gustavo. Só 90% dos milênios na China tem casa. Proibido de ir para aquele lugar. E onde eles moram, eles estão morando onde? Na rua? Debaixo da ponte? Porra, irmão. Toda pessoa da roça da China, da zona rural da China, ela tem um pedaço de terra que é fornecido pelo governo. Toda. Assim, eu não sei se isso pode aplicar para mim, tá? Mas digamos que eu sou um chinês, eu tô aqui e eu compro uma casa na roça da China, eu ganho um pedaço de terra. Esse pedaço de terra é meu para eu cultivar se eu quiser, ou eu posso fornecer depois para a comunidade que vai cultivar isso de alguma forma. Mas tá lá, é um pedaço de terra. Então, assim, não, as pessoas não podem ir para lá porque elas não têm onde morar na cidade. Elas estão morando onde? Debaixo da ponte, daquelas pontes pequenininhas, porque as pontes são muito pequenas na roça. Você está impedido de ir para lá. Né? Que pariu. Quero morar na praia, eu não posso simplesmente não pode. Vou morar na praia. Tipo, não pode. Pra Ubatuba. Não pode. O meu... Puta que pariu. Cara, dá raiva, irmão. O meu chefe, o CEO, o ex-CEO da fábrica, né? Porque o atual agora é de Chongqing, mas o anterior era de Jiangsu, da província de Jiangsu, que é perto de Shanghai. Ele tem um apartamento na praia. Ele tem um apartamento em Jiangsu, que é onde ele mora hoje, com a família dele, né? Com a esposa. Então, a filha dele, acho que também mora lá. Mas ele tem um apartamento na praia. Como que não pode, cara? Ai, mano do céu. Tuba. Não é que eu não posso viajar lá dentro, tá? Só para as pessoas entenderem. Eu posso. O problema é o seguinte: se você vai para um lugar sem ter o Hukou daquele lugar, você não tem acesso aos serviços públicos nenhum. Tá. Você tá entendendo? Desprotegido. Você vai estar totalmente desprotegido. Mentira. Exatamente. Mentira. Então, na prática... Tem algumas coisas, até quando eu conversei com o pessoal da empresa que eu trabalhava, eles falaram, porque se tiver filho aqui, talvez meu filho não tenha acesso à educação. Mas, como eu falei, depende da cidade. O quão cri-cri o pessoal da cidade é com relação a isso. Porque tem cidade que é mais flexível, tem cidade que é menos flexível, tem cidade que não se importa mais, tem cidade que ainda segue as paradas muito, sim, fixo. Mas, de modo geral, já não é mais assim. Tanto que o cara faz tratamento de saúde. Todo mundo da fábrica, do pessoal da gerência ali, os engenheiros dos meus times, todo mundo fazia um check-up anual num hospital lá, cara. E tinha, deixa eu ver, tinha o Tangon, que era de Wuhan, tinha o Robert, que era de Wuhan. O Robert é o nome dele em inglês, não lembro o nome dele em chinês. Hunan, os dois são de Hunan, inclusive da mesma cidade. Aí tinha o Mr. E, que também que era de Hunan. Mr. E é o cara que tratou o câncer no nariz. Assim, de cabeça eu me lembro, tem uns 6 caras, 7 o de Hunan, o Léo de Hefei, todo mundo ia pro hospital fazer check-up, cara. Sim, de cabeça, tá? E aí, mais meu chefe agora, o ex-chefe, né, que era de Chongqing, e aí o anterior, que era de Jiangsu, todo mundo ia no hospital. Como que não tem, irmão? Como que não tem, cara? Prática, isso ou não sei que você vai vir um dormitório da empresa. Lá você tem jornadas de trabalho. Tá, mas assim, se você morar no dormitório da empresa, aí vai ter acesso a tudo. Porque o Hukou, antigamente, era uma autorização que a pessoa tinha para poder se mudar. Porque aqui na China, quando a gente se muda, inclusive a gente tem que ir na polícia, na Alemanha também tem, tá? E na Itália, em outro departamento, mas na Alemanha, se não me engano, também é na polícia. Para lá avisar, olha, eu estou morando nesse
nessa residência aqui, nesse endereço e tal. Isso serve para várias coisas. Uma delas é, você tem filhos, por exemplo? Ok, beleza, a gente sabe quantas crianças tem nessa região, a gente sabe quantas escolas precisam nessa região, quantos leitos de hospital, etc, etc, etc. Sabe? É para esse tipo de coisa. Então a gente tem que fazer isso aqui. No Brasil não tem esse controle, né, dessa forma, mas vários países têm além da China. Então o RUCO era mais nesse sentido de, olha, mas o seu RUCO está registrado lá em outro lugar aqui, você não pode se mudar para cá, você não pode, sabe? Mas hoje em dia já não é mais assim, cara. Amplamente dominantes, embora o regime legal da China é uma jornada tipo a nossa, 44 horas semanais, 6 dias. Vai lá ter um regime semi-oficial, que é o regime 12 horas de trabalho, 6 dias por semana. 996. Tá? Que é amplamente utilizado. Ainda é. Isso é verdade. E lá você não tem liberdade de organização sindical. Esse 996, o governo na última reunião das 2 sessões, acho que foi em março, né? O governo apertou para cima das empresas, para as empresas grandes, inclusive a que eu trabalhava, né? Que é uma das maiores empresas da China, é uma das maiores empresas do mundo. Também para DJI, para o Alibaba, para a Huawei, para parar com o 12.6. Porque as pessoas, de modo geral, não são produtivas, elas não ficam até tarde trabalhando, elas ficam no TikTok, porque não tem o que fazer, cara. Não é possível, não tem que a pessoa ficar fazendo ali. E tá afetando a taxa de natalidade. Porque, pô, se a pessoa chega em casa todo dia 10 ou 11 horas da noite, quem vai fazer filho? Você não pode o sindicato lá, ele está associado ao partido e ao Estado. Isso é verdade. Isso é chinês. Verdade. Isso é verdade. Os trabalhadores existem greves? Claro que tem, todos os lugares tem, mas isso... A China, não é todos os lugares tem, né? A China teve mais de 1.700 greves nos últimos 12 meses. Fortemente monitorado e fortemente controlado pelo único partido legal na China, que é o Partido Comunista Chinês. Bicho, vai... Quase que eu derrubei minha prateleira aqui. Porra, bicho, aí não dá, né? Tem 9 partidos na China, eles são todos ilegais, os outros 8. Apesar de que tem deputados desses partidos no Congresso Nacional do Povo. Os caras vão lá para Beijing, acho que a cada 2 anos, se reunir para discutir legislação, tal, votar um monte de coisa. Tudo ilegal. Eu trabalhava com gente que era, eu até falo nesse outro vídeo, com gente que era membro do partido da Kuomintang, que é o partido que perde a Guerra Civil, e tinha gente de um outro partido que eu não faço ideia o nome, porque eu não decorei o nome dos 8 partidos. Né? É ilegal, de acordo com o Gustavo. Porra, Gustavo. É o que eu falei, ele entende muito de filosofia, que ele tem doutorado em filosofia, marxismo, etc. Mas de China ele não entende. Aí o cara vai para um podcast desse para ficar falando 3 horas e ficar passando desinformação. Os partidos não são ilegais, né? Eles são legais. Só que na Constituição da China, eles têm que seguir a liderança do Partido Comunista Chinês. É por isso que, no topo, prefeito de cidade grande, governador de província, o pessoal do topo lá, do Politburo, não tem gente do outro partido. É só o pessoal do Partido Comunista Chinês. Mas os caras não são ilegais, né, porra? Aquele comunista não tem nada. Que é hoje o motor de um dos principais países capitalistas do mundo, né? Então, a situação interna na China é essa. E ela se tornou uma ameaça porque o grau de centralização lá é tão grande, ela já surge como um país muito centralizado, que ela consegue direcionar o capital dela para setores estratégicos num patamar que os Estados Unidos nem sonha. Ela tem um mercado interno gigantesco ainda a ser explorado. Acabamos de falar disso aqui. 1 bilhão de pessoas com PIB per capita, que é a metade do Brasil. Ou seja, dá para expandir ainda esse mercado interno. E hoje o livre mercado favorece a China. Hoje, se você deixa a economia aberta em termos de livre mercado... Livre mercado não existe, né, Gustavo? Vamos ser sinceros aqui. Não existe livre mercado, cara. Porra, não existe, cara. A gente tá aí... A China impedindo a Coreia do Sul de importar metais terras raras para os Estados Unidos por conta das tarifas, etc, né? Os Estados Unidos impedindo a Nvidia e as outras empresas de negociar chip com a China. Mano, é sanção e embargo para tudo que é lado. Não existe livre mercado como nunca existiu, né? Os britânicos, quando eles vêm para cá... Vou finalizar o meu curso de História da China, pelo menos a primeira aula, que é a Guerra do Ópio. Os caras usavam essa mesma desculpa. A gente está guerreando por livre mercado. A China supera os Estados Unidos no futuro, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que a linha do Donald Trump, que não tá louco, é barrar a China pela força. A começar com as tarifas econômicas, com o inverno. Isso de barrar a China pela força, isso é desde a primeira Guerra do Ópio, né? O Churchill já falava isso há 100 anos atrás. A gente não pode deixar a China se reunificar, porque na época que o Churchill fala isso, a China estava ali no período dos senhores de guerra, né? Que em 1911 acaba a dinastia Qin, e aí
vem ali a República da China, aí o cara que virou presidente se declara imperador de novo e vira uma zona, um monte de senhor de guerra espalhado, a China tava uma bagunça. E o Churchill falava, a gente não pode deixar. Porque eles viram o que aconteceu com a Rússia, por exemplo. A Rússia também era um monte de gente assim, que não compartilhava necessariamente as mesmas coisas e se tornou a Rússia. Então eles tinham um receio muito grande disso. Isso que o Trump está fazendo não é novo. Tem mais de 100 anos, cara. Bem mais de 100 anos. Intervenções desse tipo. Proibindo o país de venderem alguns produtos para É o eles. livre mercado. Aconteceu no Brasil, né? A internet 5G chegou atrasada no Brasil porque a Huawei saiu fora dos leilões aí para comprar as torres de distribuição de internet 5G no início do mandato Bolsonaro, por exemplo. Isso começou lá atrás, não foi o Trump que investiu isso. O Trump só está dobrando a aposta. O Biden já havia escolhido 75 produtos chineses, onde ele botou taxação de 100%. O Trump começa com isso, aí o Biden vem, continua e aumenta. E tem uma mulher que eu esqueci o nome, 2 semanas atrás, ela falou que eles sabiam que essas políticas iam dar errado, mas eles tinham medo de recuar com as políticas porque eles não queriam parecer que eles eram fracos contra a China, mesmo sabendo que ia dar errado. Todo mundo, cara, todo mundo que fala, que estuda economia, tipo Elias, o Cobori, o pessoal que realmente entende, sinólogos, né, o pessoal que estuda economia da China fala, olha, vai dar errado. Sabe por quê? Porque a China chega e fala, como o próprio Gustavo falou, a China chega e fala, olha, a gente precisa de chip agora. Eu preciso de cursos pelo país, nas universidades, para desenvolvimento de chip. Eu preciso de empresas que trabalhem com isso. A Huawei investiu a Huawei sozinha, tá? Investiu em mais de 50 empresas que trabalham nessa indústria. Só nessa indústria de desenvolvimento de chip. Porque tem vários fornecedores que trabalham com partes diferentes, etc. Só a Huawei. A Xiaomi lançou um chip de 3 nanômetros 3 semanas atrás, cara. Xiaomi. Sabe, a Xiaomi que fazia produto genérico aí, o Xing Ling, ela lançando chip de 3 nanômetros. É a segunda. Vocês acham que vai vir mais quanta empresa nesse embalo aí? Então, essa é a diferença, Gustavo. É quando eles veem que o país precisa daquilo, o Partido Comunista chega e fala, é isso aqui que nós vamos fazer agora, cara. E aí, do outro lado da moeda, a gente vê os Estados Unidos, que está dilapidando o país por causa de meia dúzia de bilionário. Joe Biden. E não funcionou. Porque, de fato, porque esses 75 produtos, de fato, os americanos passaram a não comprar da China mais. 100% é bloqueio do comércio. Sim. Só que eles passaram a comprar de outros países que compravam seus insumos da China. Então, a venda de insumos chineses para todos os países que estavam vendendo esses produtos para os Estados Unidos aumentou. Percebe? Não, e não só isso, né? Várias fábricas saíram daqui, muita não, mas muita é foda. Várias fábricas saíram daqui e foram para outros países. 50% das fábricas do Camboja são de chineses, que é para justamente evitar essas sanções e tarifas, etc. É um dos motivos do porquê o Camboja tomou 90 e poucos por cento de tarifa quando o Trump anunciou o tarifaço. É por isso que o Trump tenta fazer uma intervenção muito mais enérgica, muito mais direta e com consequências muito maiores, inclusive para a população de dentro dos Estados Unidos. Né? Você quer usar alguma coisa do Posso mostrar material? algumas informações aí. Pode passar pro próximo slide. Bota na tela, só Maxwell. algumas informações que eu queria mostrar mesmo, para a turma ter uma ideia. No próximo? Os gráficos. Vamos tirar os gráficos aí. Próximo. Dá para passar com a setinha, mudando slide para slide. Aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Esse gráfico aí é um gráfico interessante. Nós fizemos no Ilaes um mapeamento das 600 maiores empresas do mundo. 500 a 600. Só de empresas chinesas aí tem mais de 100. Tá? A empresa que eu trabalhava é uma das top 500 do mundo. A gente vê o que aconteceu no mundo hoje. A linha verde é o capital chinês de 2004 até 2023. Nós estamos falando de empresas chinesas, não é de empresa estrangeira na China, não. Empresas chinesas. A China era 3,9% lá em 2004 e passou a ser 20,3%. Azul em cima é os Estados Unidos. A gente pode ver que ele continua muito forte. Os Estados Unidos mantém a sua dominação, principalmente pela indústria digital, que ainda tem os Estados Unidos como epicentro. Mas quem despencou, que está naquelas linhas ali embaixo, foi a Europa e Japão. Tá? A Alemanha, Grã-Bretanha, França, Japão despencaram. Tiveram quedas aí de 30%, 40%, 50%. A China ocupou o espaço que a Europa perdeu e que o Japão perdeu. Só que ela caminha em direção aos Estados Unidos. Podemos ver algumas outras aí. Não vou entrar aqui em detalhes, seria muito tempo, viu, gente? Só para a gente ter uma ideia dos dados mesmo, tá? Pode descer um pouquinho mais. Não, o de cima mesmo. Porque tá tampando. Isso. Não, aí é só em percentual mesmo. Pode descer mais um pouco. Aí, ó, o crescimento do capital dessa lista das 500, 600 maiores empresas do mundo, o crescimento da China nos últimos 15, 20 anos foi de 415%. O dos Estados Unidos foi 1,5%. Japão caiu 41%, Alemanha caiu 33%, França caiu 34%, Grã-Bretanha caiu 56%,
A Coreia do Sul cresceu 22, né? Onde está a Samsung, está de ponta aí em alguns setores. Suíça caiu 22, Itália 26, Espanha 25, Suécia 45, Holanda 61. Mas vocês podem entender toda a convulsão que está na Europa hoje, surgimento da ultradireita, alternativas cada vez mais radicais, brigas envolvendo migração. Esses países descenderam na divisão internacional do trabalho da disputa capitalista. Esse espaço foi ocupado pela China. Próximo, só mais algumas informações que eu acho importante também. Pode passar? Isso, aqui, olha, pode descer só um pouquinho só, porque tá tampando a parte de baixo, isso. São todas as empresas chinesas que estavam na nossa base de dados no momento que a gente fez isso aí, ó. Tem uma lista de pessoas que defendem a existência de um socialismo chinês. Uma lista de pessoas, tipo o Elias Jabor. Essas empresas estatais, eu já falei isso até naquele outro vídeo, né? Isso aqui não é real, né? 100% estatais. Tem mais de 50 conglomerados. Conglomerado, nem tô falando de empresa. Conglomerados estatais. Mais de 50. Estatais de capital misto, aí deve ter muito mais que isso, né? Até porque, se a gente for falar, eu não sei se ele tá falando aí só de governo federal, porque se a gente for entrar em província e cidade, são dezenas de milhares de empresas capitais misto. Essa empresa 100% privada, de cara, eu sei que a BYD não é, tá? Tem ali BYD, a Xiaomi, BYD, Great Wall Motors, eu não pesquisei, né? Mas eu lembro de cabeça que a BYD não é, porque parte da BYD é da prefeitura de Shenzhen, que eles têm uma participação nas ações. E assim, eu chuto que várias dessas empresas grandes aí, mesmo que não tenham uma participação direta do governo, tem, por exemplo, eu sei que isso existe, né? Só não sei em qual empresa. O fundo de pensão do governo, não sei o que lá, tem ações dessas empresas, sabe? Coisas desse tipo. E, obviamente, nessas empresas grandes, todas as empresas grandes aí, todas elas têm um cara do partido sentado lá. Todas. Não é toda empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa, tem eu, e agora eu no futuro talvez tenha funcionário chinês, não tem ninguém do partido. Agora, essas empresas grandes, todas elas têm. E elas fazem a seguinte contraposição. De um lado, a gente tem o capital privado, do outro lado, a gente tem o capital estatal. O que a gente mostra nesse estudo nosso é que há uma simbiose entre os dois. As empresas estatais, que são aquele primeiro bloco de empresas que estão ali, as empresas 100% estatais, o objetivo delas é produzir insumos baratos para as empresas privadas. Elas estão articuladas umas com as outras. Naquele primeiro bloco de empresas, vai estar as empresas do setor químico, as empresas do setor metalúrgico, as empresas de energia e de telecomunicações. Então, o objetivo é produzir energia barata, telecomunicações barata, insumo barata para as empresas privadas, que são as empresas que vendem os produtos de consumo final. Onde está a BYD, onde está a Huawei, onde está a Xiaomi, onde está as empresas que vão produzir as coisas que nós vamos comprar. Então, o setor estatal ele é a plataforma de base que alimenta o setor privado na China. Não tem uma oposição entre eles. Não tem uma briga entre o capital controlado pelo Estado e o capital controlado pela iniciativa privada. Existe um controle do Estado visando um projeto estratégico de desenvolvimento e que dá suporte para o capital privado que está na ponta com as empresas de consumo final. Então ali a gente vê a Xiaomi, BYD, as empresas do setor automobilístico, a Geely, a Liu Alta, a Midea, de eletrodomésticos, todas elas empresas 100% privadas. Entendi. Né? E tem ainda as empresas privadas com participação estatal, que no caso das empresas do setor aeronáutico, por exemplo, o Estado só entra pelo seguinte, precisa de tanto capital, mas de tanto capital nessa área... E é estratégico também, né? E é estratégico. O setor privado... Não, é só pela questão do capital, né? É estratégico. É simples assim. Não dá conta. Só que eles botam empresa privada e o Estado subsidia. Dá subsídio. Tá? Então, só que lá não tem contraposição entre setor estatal e setor privado. Os dois são de braços dados. Deixa eu ver, só tem mais alguma coisinha. Aí pode passar. Outra coisa interessante, aí são gráficos de algumas empresas chinesas. Aí, nesse caso, é a State Grid Corporation, que é uma empresa de distribuição de energia elétrica, uma estratégia que a China usa muito. Essa é a taxa de lucro operacional dela, que é baixíssimo, chega a 2,6% aí nos últimos anos. Por quê? A China usa conscientemente uma estratégia de lucro baixo nessas empresas para fornecer energia barata para as empresas. Por isso que ela se torna tão competitiva a nível internacional. Mas assim, essa é a ideia, né? Então, se fosse uma empresa privada, ela não ia sobreviver com lucro tão baixo. O cara não ia botar o capital dele para ter 2,4% de lucro operacional. O lucro líquido que vem depois é quase nada. Então, o Estado assume, inclusive precifica abaixo para esse valor ser apropriado pelo setor privado lá na ponta. Então, a gente pegou várias empresas no estudo nosso. Essa State Grid Corporation é uma das maiores empresas do mundo, tá? O setor de distribuição de energia da China, praticamente todo é ela que é responsável. Não de produção de energia, tem mais, mas de distribuição. Pode descer mais alguns. Aí, quando a gente vai para a Alibaba, com a empresa privada, o lucro dela é um lucro disponível no banco, na casa de 6, 5, 4. É muito... Quanto mais riqueza o trabalhador é capaz de produzir por tempo de trabalho. A gente vê aí que a China, ela ultrapassou em termos de produtividade no setor de meios de produção, onde está aqueles setores estatais, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha. Mas como assim? O Rock falou que o
os Estados Unidos ainda é mais produtivo que o chinês. Como assim? Quer dizer que o Rock mentiu ou ele simplesmente não sabia e inventou uma informação? Grã-Bretanha, França, nesse setor ela está no topo. E ela, por que ela consegue fazer isso? Porque a produção em escala. Uma unidade produtiva lá, ela produz aço, que é tanto aço, mas tanto aço, que no Brasil atenderia o mercado inteiro e ainda sobraria. Nem daria para ter uma siderúrgica dessa no Brasil. Eu acho que ele não entende como é que a siderúrgica funciona, né? Porque a quantidade de gente na siderúrgica não é grande. Né? Não é como se tivesse um monte de gente. Se a gente estiver falando da Shein, por exemplo, que usa muita mão de obra humana, ou máquina de lavar roupa, que ainda usa muita mão de obra, aí ok. Mas no caso da siderúrgica, cara, dá para simplesmente copiar e colar uma siderúrgica chinesa, só que talvez seja falando pelo tamanho, nem pelo tamanho porque o tamanho não influencia na produtividade, porque a produtividade, sei lá, é por metro quadrado, por exemplo, ou por watts consumido, sei lá. Eu não sei como é que eles estão calculando essa produtividade. E além disso, ela se beneficia de ser uma indústria custo de produção por trabalhador no total de empresas. toda muito nova. Como ela se industrializou recentemente, toda a matriz produtiva lá é recente. Foi feita nos últimos 10, 15 anos. É uma infraestrutura toda recente. Os Estados Unidos tem uma infraestrutura de 50, 70 anos atrás. Mais algumas coisinhas. Pode passar. Essas coisas todas eu explico lá, pode passar. Só ver. Acho que já tá bom. Era só dar algumas indicações aí em termos de números, porque tem um estudo que nós estamos ancorando essas análises que a gente faz da China. O que eu acho importante aqui, do contexto que nós estamos discutindo? Que toda essa estratégia bem sucedida da China, praticamente o único país capitalista que cresce significativamente ao longo dos últimos 15 anos, agora ameaça a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Não é agora, né? De novo, isso foi sempre assim, né? Só que antes eles tinham embargado a China até 72. Aí em 72 eles, vamos se juntar com a China para combater a União Soviética. Deu errado. E é mais um caminho a qual o capitalismo sempre caminha. Caminha, assim, para um caráter conflitivo e tendencialmente para a guerra com a China no futuro. Falando bélico também? Bélico. É inevitável, sabe? Isso não dá para saber, né, cara? Não dá para saber. Não dá para saber. Porque não sabe em que ponto que os Estados Unidos vai chegar, no desespero que os Estados Unidos vai chegar. Então, o negócio que a gente sabe é que esses países, eles que são os desesperados, né? Eles que são os que causam guerra. Cara, a última vez que a China se enfiou de fazer alguma guerra foi com o Vietnã aqui em 79, sabe? A gente não vê a China usando todo o armamento deles, a força bélica deles, para invadir outros países. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem, sei lá quantas bases militares aqui no Sudeste Asiático. Mas tá aí, né, gente? Tá aí a análise um pouquinho mais detalhada. Desculpa aí os xingamentos, é que às vezes irrita, cara. Às vezes irrita o cara passar informação mentirosa, sabe? Algumas coisas, com certeza, pode ser ignorância, pode, mas tem coisa que é mentirosa, né? Quando no começo do vídeo o cara fala até rindo, porque os Estados Unidos armou o Mao Zedong até o dente. Pô, irmão, aí não dá, né?